Você conhece estratégias utilizar de técnicas, utilizar do seu ambiente, utilizar de artifícios para atrair a atenção das pessoas? Você conhece alguma técnica que consegue fazer isso? Você conhece a maneira, o funcionamento do cérebro? Existe ah, no nosso cérebro uma parte que é responsável por gerenciar as nossas emoções. Uma parte do cérebro se chama amígdala, não, amígdala, dentro do cérebro. E a amígdala, ela é responsável por basicamente detectar ameaças, detectar situações que você pode estar em perigo. É importante lembrar que a era da informação ela é muito recente comparado aos nossos antepassados. Há muito pouco tempo, nós nos adaptamos para viver em sociedade, comparado ao tempo que nós vivíamos em cavernas, vivíamos em pequenas tribos, com, com floresta. Então, a nossa mente ela não está adaptada à era da informação. A nossa mente ela ainda vive para nos proteger de qualquer perigo ou qualquer ameaça que venha acontecer. Foi exatamente desta maneira que o Gênesis foi passado de geração em geração e você hoje está vivo. A amígdala, ela foi das partes do cérebro responsável por você estar vivo, justamente por detectar padrões que não estão de acordo com o seu dia. Detectar situações que estão fora do padrão, melhor dizendo. Agora, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com vendas? E é o que você vai descobrir. A amígdala, basicamente, ela pode ser utilizada ao seu favor em algumas situações, tá? Primeiro, é importante entender qual que é o seu objetivo no momento de influenciar uma pessoa. E esse conhecimento é um conhecimento muito forte, poderoso para que você consiga criar gatilhos para atrair a atenção daquela pessoa. Mesmo que nós, como sociedade, vivemos na era da informação, a nossa mente ela não consegue distinguir a mente racional, a mente subconsciente, o sistema límbico e a amígdala, que faz parte desse sistema, ela não consegue racionalizar que nós vivemos em uma sociedade diferente dos nossos antepassados. Basta você parar para pensar um pouquinho em situações que você ficou muito ansioso ou em alerta, tá? Situações onde você viu uma aranha, uma barata, para quem tem medo de barata, situações onde você viu um rato, é, algum, algum barulho à noite, por exemplo, o, naturalmente a amígdala ela vai ficar em alerta porque você corre perigo. Então, a sua mente, o seu foco vai ser direcionado totalmente para identificar o que está acontecendo. E a partir do momento que a amígdala é ativada, pode acontecer o que se chama de sequestro emocional, tá? No sequestro emocional, basicamente uma pessoa, ela perde por alguns segundos a consciência de uma situação. Então, lembre de uma pessoa que perdeu o controle. Essa pessoa, no momento que perdeu o controle, ela levantou de voz, falou que não deveria, quebrou alguma coisa, enfim, deu um barraco, né?
Nesse exato momento que deu o barraco, foi a amígdala que fez um sequestro emocional e naquele instante, naqueles segundos, essa pessoa não foi capaz de racionalizar sobre as suas ações. Então acontece o evento que se chama luta ou fuga. Né? Quando uma pessoa ela se sente ameaçada, para que, pensando nos nossos ancestrais, para que essa pessoa não morra, ela tinha duas situações. Ou ela saía correndo, ou ela fugia daquela situação, ou ela iria lutar com aquele bicho. Isso é um gatilho de sobrevivência. Mas, a depender da situação, a pessoa ela não tinha muito tempo para lutar ou identificar o que poderia causar um risco. Então, é liberado vários neurotransmissores, como adrenalina, e essa pessoa ela foge e sobe na árvore. Justamente para que ela consiga sair daquele perigo iminente. Porque poderia ser uma onça, poderia ser uma cobra, e a pessoa foge daquela situação. Então acontece exatamente o mesmo mecanismo para aquela pessoa que perde o controle naquele momento. É a amígdala que toma o controle da situação. Esse é o famoso sequestro emocional. Então, como quem conseguia ficar vivo, né? A pessoa que era mais atenta, a pessoa que tinha mais foco a situações que quebravam o padrão, um barulho, um galho quebrando, situações que fugiam da rotina. A pessoa que identificava isso mais rápido e fugia ou neutralizava aquele perigo, ela passou os genes para frente. E a nossa mente, a partir disso, está a todo momento analisando o que eu posso identificar que é perigo para mim, ao mesmo tempo o que eu posso identificar que vai me trazer uma oportunidade. Tá? Então, por exemplo, a amígdala também é responsável por identificar uma fruta, uma árvore, e ela tem atenção direcionada àquilo, não? É um viés de sobrevivência, coletar as frutas, guardar elas para você comer mais tarde. Isso também é um gatilho de sobrevivência. Além da amígdala estar identificando situações de perigo, ela identifica situações que são oportunidades para ela. Situações que vão agregar de alguma maneira para aquela situação. Então, a amígdala é ativada para situações que, além do perigo, podem, de alguma maneira, agregar para você. Agregar para o que você está buscando. Imagine aquele vendedor, ou imagine alguma situação que você ficou muito entediado, seja na sala de aula, seja em qualquer lugar. A sala de aula é um bom exemplo, porque todos que estão assistindo vão ter alguma lembrança daquele professor chato, que repetia muito, que era monótono na forma de falar, não trazia nada de novo. As mesmas pessoas vão lembrar daquele professor que não repetia tanto as coisas de repente, ou aquele professor que era mais tinha um dinamismo na aula maior, ele era mais dinâmico nas explicações. Talvez o professor trazia slides, ou quando o professor viria explicar, ele trazia 10 tópicos objetivos para aquela explicação, e você se sentia mais, você gostava mais dela. Não? Nas duas situações, a amígdala não identifica nenhuma oportunidade, não identifica nenhuma situação de perigo, então você vai do caminho do menor esforço, que é não prestar atenção, é não fazer nada, é querer tirar uma soneca, porque aquela situação não está te trazendo nenhum bem e nenhum mal, então você não tem motivos para prestar atenção. Identificando isso,
como que a gente traz essa realidade, como que a gente utiliza da amígdala para ter a atenção das pessoas. A amígdala, ela faz um primeiro filtro entre você e a pessoa, ou você e a situação. Uma vez que aquela situação não passa no filtro da sobrevivência, que é eu vou ter uma oportunidade, eu vou ter uma comida, ou eu não vou ter uma situação de perigo, logo eu vou estar economizando energia e aquela situação não merece minha atenção. Eu não vou prestar atenção. Se uma situação não passa por esse filtro da amígdala, você não acessa o neocórtex da pessoa. Você não tem a atenção e a energia dela para lhe ouvir. Então, como que nós utilizamos desta informação para vendas? Primeiro é importante identificar. Você quer utilizar isso em que situação? Você pode utilizar de N maneiras essa abordagem. Primeira maneira que você pode utilizar isso é com a sua aparência, com o seu tom de voz. A depender da sua aparência ou tom de voz, a pessoa ela tende a prestar maior atenção em você porque ela pode ter o sentimento que a partir de você podem sair informações importantes. A segunda maneira que você utiliza isso a seu favor é fazer perguntas. Porque como que você vai passar pelo filtro da amígdala e entregar uma oportunidade para aquela pessoa se você não sabe o que é importante para ela? Então fazer perguntas inteligentes, perguntas que instiguem aquela pessoa a falar, você não vai conseguir entregar uma oportunidade, você não vai conseguir entregar o que para ela é importante. Por que você para ouvir temas que são importantes para você e que você gosta? E por que você não para ouvir temas que são chatos e que você não gosta? Né? Você associa o chato ao que não gosta e você associa ao instigante, ao empolgante, ao que você gosta. Justamente por este filtro que a sua amígdala faz do o que é uma oportunidade, o que é uma comida, do que não é. Então, perguntar para as pessoas é o segundo caminho, depois da vestimenta, da forma que você fala, é o segundo caminho para conseguir vender. Voltando para a vestimenta. A vestimenta tem o que se chama de viés da afinidade. As pessoas conversam, as pessoas compram, as pessoas se relacionam e confiam com pessoas que são semelhantes ou iguais a ela. Então, a depender de quem é o seu público ou quem compra de você, por exemplo, eu tenho uma mecânica para caminhões. E o caminhoneiro, não quero aqui trazer nenhum tipo de preconceito, tá? Mas, por exemplo, o caminhoneiro, ele tem geralmente uma mão cheia de graxa, né? Então, se eu tiver com a minha mão cheia de graxa quando for atender um caminhoneiro, logo vou ter um viés da afinidade. Se meu público-alvo, por exemplo, veste roupas rasgadas e eu tiver uma roupa rasgada, eu vou ter um viés de afinidade maior. Agora imagine uma pessoa de terno tentando consertar o caminhão de alguém. Qual que é a credibilidade, a confiança naquela situação que o caminhoneiro terá na pessoa de terno? Ela vai, muito provavelmente, desconfiar de você e lhe associar com alguma coisa ruim, tá? Não estou dizendo que isso é um padrão, mas pensando no viés da afinidade, nós compramos de quem nós gostamos, você não vai ter uma afinidade com essa pessoa. Então, você se vestir de forma similar às pessoas que compram de você é um primeiro passo para as pessoas confiarem em você. Elas só vão responder as suas perguntas se primeiro essas pessoas confiarem em você a partir da primeira impressão. Caso você não passe pelo filtro da confiança, elas naturalmente vão desconfiar de por que você está fazendo aquelas perguntas sobre o que é ou não importante para ela. Então, qual foi o ensinamento aqui da vestimenta?
Se a pessoa olha para você com desconfiança, ela vai entender, opa, aqui tem um perigo, eu tenho que tomar cuidado. Se a mente dela está em estado de alerta, está em perigo, significa que ela não pode confiar em você. Porque ela está identificando situações de perigo e muito provavelmente você acionou um mecanismo de luta ou fuga. Logo, ela não vai confiar, não vai lhe responder. E ela vai querer sair daquela situação o mais rápido possível. As pessoas compram de quem confiam. As pessoas compram de quem tem afinidade. A amígdala vai atuar com base nestes parâmetros para dar o próximo passo, que é conhecer melhor seu produto, ouvir você, perguntar sobre o preço, passar o cartão na sua maquininha, assinar o contrato a partir dessas premissas. Se você não fez bem feito os primeiros passos, que é ter afinidade com a pessoa, falar da mesma maneira que ela, se vestir de forma similar, ouvir esta pessoa, muito provavelmente nos próximos passos de um fechamento de uma venda você não terá sucesso. Então aqui nós tivemos aprendizados importantes. Funcionamento da amígdala, viés da afinidade. Terceiro, as perguntas vão destravar o que se chama de loop do pensamento. O loop do pensamento, basicamente, é o que existe uma pesquisa, não vou saber agora o nome da cientista, mas basicamente essa pesquisa ela fez um estudo, e aquele estudo onde coloca na cabeça da pessoa coloca na cabeça da pessoa para identificar e ver qual parte do cérebro acende a partir de algum tipo de comportamento. Então, quando as pessoas elas falavam sobre si ou contavam sua história, o mesmo lado do cérebro que acende depois do uso de uma droga, depois de uma relação sexual, a mesma área do cérebro acende quando a pessoa fala sobre si. Então, perguntas que vão fazer com que a pessoa fale sobre ela aciona o que se chama loop da conversa. Quanto mais ela fala sobre ela, mais ela tende a falar sobre ela. E quanto mais ela fala sobre ela, mais ela se sente bem e ela vai associar aquela situação a você. Mais ela vai gostar de você. Por isso, daqui parte aquele pressuposto que é quem pergunta melhor, vende mais. Quem escuta mais, vende mais. Este é um dos motivos de que suas perguntas têm como objetivo de fazer com que a pessoa fale sobre ela. Quanto mais ela fala sobre ela, mais ela tende a falar sobre ela mesma. Mais ela vai criar situações, laços de afetos com você. Amígdala. Na sua apresentação, quando você vai vender um whey, né? Um whey, todo mundo que me ouve deve saber o que é whey. Quando você vai vender o whey, o jeito que você fala do whey é da mesma maneira que todo mundo fala, que é, olha, a gente tem esse whey na promoção a R$100. Você vende o whey igual todo mundo vende? Quando você entra no que se chama padrão da concorrência, você tende a ser tratado da mesma maneira que todos os outros concorrentes. Então, quando eu falo a mesma coisa que a loja do lado, que eu falo os mesmos diferenciais, eu falo da mesma maneira, eu utilizo os mesmos jargões, a pessoa que quer comprar, ela aciona o script do comprador, que é, ela identifica a situação, ela já foi abordada N vezes por outras pessoas,
30, 40 vezes, e ela já está habituada a te responder. Ela já está habituada a responder situações parecidas como essas, porque ela foi abordada por quem quer comprar já foi abordado por milhares de outros concorrentes. Logo, ela aciona o script que o comprador quer. Vai te dar a mesma resposta que dá para todos os outros concorrentes. Então ela entra na sua loja e fala, olha, pergunta o preço e fala, olha, eu vou dar uma olhadinha na loja do lado, depois eu volto. Isso é o que ela fala para todas as lojas que ela entrou. Por quê? Você não quebrou o padrão. É a amígdala falando, olha, aqui não tem uma oportunidade, aqui não tem perigo, logo eu vou sair. Eu não tenho por que estar aqui. Você não teve a atenção dessa pessoa. Então, para você conseguir a atenção dela, você precisa quebrar o padrão de alguma maneira. Você pode quebrar o padrão com estímulo visual, que é da sua loja, por exemplo, as cores que estão dentro da loja, né, o design da loja, ela é diferente. A pessoa ela entra, ela fica encantada. Isso é uma forma de quebrar padrão. Segundo forma de quebrar padrão é simples, é falar, olá, tudo bom? Aqui é o Eric, prazer. Qual que é o seu nome? Roberto. Roberto, como eu posso te ajudar? E você deixa o Roberto falar, e a partir das primeiras falas dele, você vai fazendo perguntas, deixando ele falar mais. Isso é totalmente diferente do que se vê 100% das lojas. Ninguém faz isso, ninguém pergunta. Quando o vendedor recebe um cliente, ele quer se sentir mais importante que o cliente. Logo, para que ele tenha domínio daquela situação e que ele se sinta mais importante daquela situação, ele vai querer falar mais, para dizer que ele é melhor do que aquela outra pessoa. Isso muito inconscientemente, tá? Nenhum vendedor, obviamente, vai ter uma situação dessa de forma consciente. Mas, na prática, quando você fala mais do que o seu cliente, você faz isso porque você é egocêntrico e você quer ter o controle da situação. Você quer mostrar que você é um especialista, um expert. Mas, na prática, isso gera o oposto. As pessoas não querem escutar, elas querem falar. Então, o grande segredo é como você faz perguntas para estimular a fala daquela pessoa. E a partir daquela fala daquela pessoa, você vai mostrar os itens ou os itens que vão de acordo com a necessidade dela. A loja de whey ou a loja de suplementos. Eu recebi a pessoa, já sei o nome dela. Quando eu chamo a pessoa pelo nome, chamar a pessoa pelo nome é música para o ouvido daquelas pessoas. Quando eu chamo você pelo seu nome, como você se sente? Você não se sente bem? Você não quer? Você não se sente valorizado? No seu ambiente de trabalho, quantas pessoas lhe chamam pelo nome? Quem lhe chama pelo nome, você não tem um respeito, um carinho maior? Então tá aqui uma grande técnica para você conquistar o carisma, para você quebrar o padrão dela, para você falar com que a pessoa fale mais do que você, que o comprador fale mais do que você. Então aqui foram muitas situações, tá? Muita técnica que você pode utilizar no seu dia a dia. Você pode, por exemplo, colocar, ao fazer uma apresentação de vendas, num slide, colocar uma cor diferente com uma frase eloquente, uma frase que a pessoa talvez nunca tenha visto. Você pode pesquisar previamente o LinkedIn daquelas pessoas e, ao entrar na reunião de vendas, perguntar sobre como foi a experiência no MBA da USP ou qualquer outro MBA que seja. Quer dizer, existe N maneiras de você conseguir quebrar o padrão, que é fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo, para não acionar o script de comprador daquela pessoa na sua frente, ok? Obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, espero que essas técnicas tenham contribuído com a sua rotina, aplicando, entendendo a amígdala, o funcionamento dela,
fazendo perguntas inteligentes, ouvindo a pessoa, chamando a pessoa pelo nome, acionando o loop na conversa, são itens que com certeza vão fazer com que você consiga se destacar dos seus concorrentes e, muito provavelmente, ensinando isso para os seus vendedores, aplicando de alguma maneira essas técnicas, você com certeza vai vender mais.